Muito boa noite, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais da Igreja Batista de Montese, neste culto online. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos aqui nesta noite para refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Então, que Deus nos ilumine, que Deus fale ao seu coração da forma que o Espírito Santo deseja falar com você e que você possa guardar esta palavra, que você possa usá-la para a sua edificação espiritual. Irmãos, o nosso texto dessa noite, da nossa reflexão, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. E diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, o texto imediatamente anterior ao texto áudio da nossa mensagem de hoje, que nós acabamos de ler, diz que o Senhor Jesus e seus discípulos foram de barco a um lugar deserto, e que uma multidão o seguia por terra, e que naquele lugar, depois de curar muitos enfermos, Jesus alimentou aquela multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. E diz o texto que eram mais de 5.000 homens ali. Depois disso, Jesus ordenou que os discípulos subissem no barco e passassem para outra margem, rumo ao seu próximo destino, que era Genezaré, que ficava a cerca de 13 quilômetros do local onde eles estavam naquele momento. Então Jesus despediu aquela multidão que tinha acabado de alimentar e em seguida, ao cair da tarde, ali entre 15 e 18 horas, subiu ao monte para orar sozinho. E quando Jesus retornou, o barco já estava em alto mar. E diz a palavra de Deus que havia uma tempestade em alto mar, com fortes ventos, e que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, conforme nos diz o nosso versículo 24, que fala, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barco estava ali com as velas içadas, os discípulos queriam ir em destino a Genezaré, que ficava a 13 quilômetros à frente, e com as velas içadas. No entanto, o vento era contrário, né? E isso fazia com que, além de atrasar o tempo de viagem até o local, isso fazia também com que o barco balançasse muito, né? Com que o barco sentisse muito impacto daquela tempestade. O versículo 25 diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O fato de Jesus ter ido ao encontro deles na quarta vigília da noite, a quarta vigília era ali na madrugada, entre 3 e 6 horas.
Isso significa que ele passou cerca de 10 a 12 horas orando lá no monte. E diz o nosso texto que Jesus foi ao encontro deles caminhando por sobre as águas, conforme lemos no versículo 25. E no versículo 26, diz que, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Há dois pontos muito importantes que devemos ressaltar neste versículo 26. O primeiro ponto importante, irmãos, é que os discípulos estavam ali vivendo uma experiência que, dentro da realidade humana, a primeira reação deles foi perfeitamente compreensível. Eles estavam sob estresse naquele momento ali, o medo tomava conta de todos eles, porque o barco estava a ponto de afundar. E ainda por cima, de repente, eles veem um vulto caminhando por sobre as águas em direção a eles. Então, imagine ali o estresse desses homens, não é? A segunda coisa importante é que os discípulos haviam acabado de viver uma experiência maravilhosa com Jesus. No texto imediatamente anterior, não é? Que conta ali que os discípulos viram Jesus curar muitos enfermos, né? No versículo 14, e alimentar uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. E diz que ainda sobejou 12 cestos de comida, de alimento, né? Esse texto está ali em Mateus, no capítulo 14, né, de 13 a 21. Mas nós vamos ler aqui somente os versículos 14, 20 e 21, para contextualizar isso que nós falamos agora. Diz assim o versículo 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. No versículo 20, e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, eram mais de 5.000 pessoas ali que se alimentaram de 5 pães e 2 peixes, né? Quer dizer, uma experiência maravilhosa que os discípulos viveram ali, uma experiência transcendental, um verdadeiro milagre. Então, nós vemos aqui duas experiências de um mesmo grupo de pessoas que eram intimamente ligadas a Jesus, que conviviam com ele dia e noite, e que eram testemunhas oculares das maravilhas que ele fazia no meio do povo, dos milagres que ele realizava por onde passava. Essas pessoas, elas criam nele, criam na salvação por ele proposta, mas que estes homens ainda tinham reações humanas diante de situações graves, porque eram homens iguais a mim, iguais a você, e o Senhor nos conhece, não é? Ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe das nossas limitações. Deus, ele nos coloca em meio a tempestades, irmãos, não é para que nos tornemos super-homens, super-crentes, completamente destemidos e imprudentes. Não. Ele quer sim nos ensinar a dominar o medo. Isto é verdade. A não ficarmos paralisados com esse medo. Ele quer nos ensinar a confiar no seu poder e, sobretudo, que cada vez mais nós reconheçamos que somos completamente dependentes dele. Quando não há saída, ele nos anima, ele nos revigora as forças, nos mostrando o seu poder. Aqui, Jesus mostrou isso caminhando sobre as águas e mostrou a Pedro o quanto o homem é dependente dele. E quando Pedro entendeu isso, Jesus o colocou dentro do barco, em segurança, e acalmou as águas, e acalmou os ventos. Na passagem em que os discípulos viveram uma situação muito parecida, lá em Mateus,
capítulo 8, versículos de 23 a 27, Jesus estava no barco, ou seja, Jesus não estava, como nessa experiência, fora do barco. Não. Jesus estava com eles dentro do barco, mas ele estava dormindo. E os discípulos também estavam com muito medo naquele momento. E imediatamente acordaram ao Senhor Jesus. E Jesus apenas deu uma ordem e o vento aquietou-se. E Deus, irmãos, ele age assim para que a cada dia a nossa fé seja fortalecida e nós saibamos que Ele está no controle de tudo, que Ele é Deus e que o comando pertence a Ele, que tudo está nas suas mãos. No Evangelho de Mateus, nesse texto que conta essa história também, em que o barco em que os discípulos estavam, Jesus estava também quase a pique, os versículos 26 e 27 nos diz assim: E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus usou aqui o mesmo termo que ele usou no nosso texto da nossa mensagem de hoje. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em cada tempestade, Jesus age de acordo com o seu propósito. E, independentemente da forma que ele haja, ele nos dá escape. Sempre. Deus sempre nos dá uma porta de saída. Deus sempre nos dá um livramento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Lembra na mensagem anterior, quando nós lembramos aquele ditado popular, que diz: Deus dá o fio conforme o cobertor, né? Então ele diz: Antes, com a tentação dará também o escape. Ele dará também o livramento, para que a possais suportar. Então Deus, irmãos, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa fragilidade. Por isso, Ele age assim. Voltando ao nosso texto, versículos 26 e 27, diz: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus nos ensina aqui que mesmo nas piores situações, no sofrimento, na dor e até na hora da morte, é Ele quem nos socorre. É Ele que está conosco. É Ele presente, agindo sobre nós. E Ele diz: Ei, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Glória a Deus. No versículo 28 do nosso texto, fala assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quantas vezes o homem sente-se só nos momentos das aflições, não é verdade? Muitas vezes não conseguem ver Deus no meio da tribulação. E Pedro, que estava ali dentro daquele barco, quase indo a pique, ele queria ter essa certeza. E por isso ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro queria um sinal. Pedro queria ter a convicção de que estava seguro, de que ali era o Senhor Jesus, de que ali era Deus que iria prover a salvação ali para eles. Senhor, se és tu, deixa-me, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E quantas vezes nós, nos momentos das aflições,
dizemos, né? Deus, Senhor, se és tu, cessa esse sofrimento, restaura a minha saúde, acaba com essa pandemia, né? Manda eu ir ter contigo por sobre as águas, né? Porque eu preciso de algo transcendental para ter a certeza de que tu estás comigo. Então, essa é uma reação do homem natural, de querer ver um sinal maravilhoso, né? Algo transcendental. Muitas vezes, ele rejeita a imanência de Deus, quando Deus age através das coisas mesmo terrenas, não é? Quando Deus manda uma ajuda de pessoas para cumprir ali o propósito de Deus no auxílio àquele homem, não é? Não devemos, por dúvida, jamais. É Ele, é Jesus. Sempre será Ele agindo. E sabe por quê, irmãos? Porque segundo nos diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O versículo 29 do nosso texto fala, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Ele sabia que era Jesus. Ele já estava crendo que era Jesus. Senão ele não teria se arriscado saltando do barco. Porém, ele não se abstraiu da realidade ao seu redor. Diz a parte A do versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. O mar continuava revolto, o vento continuava forte. Pedro olhou para as circunstâncias. Ele não olhou somente para Jesus. Pedro viu a Jesus. Ficou de pé sobre as águas. Mas logo ele começou a afundar, porque a sua natureza é humana, é pecaminosa, é frágil. Temos visto muitos homens enganadores, levando multidões para seus templos luxuosos, prometendo curas, prosperidade e milagres de toda ordem. Vendem a ideia de que podem transcender e fazer milagres conforme a sua vontade. Se dizem homens de Deus, se autodenominam de apóstolos, de bispos, de pastores, mas na verdade são lobos devoradores. Porque o único que pode suprir as necessidades das ovelhas, o único que pode fazer milagres, é o pastor das ovelhas, é o bom pastor, é o Senhor Jesus. Então Pedro caminhou na palavra, mas aí permitiu sobressair a sua natureza humana e teve medo e começou a afundar, conforme nos diz o versículo 30 do nosso texto. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quantas vezes eu e você já clamamos ao nosso Deus diante de um momento difícil, diante de uma aflição, diante de uma dificuldade que nós estamos enfrentando? Quantas vezes, não é? O clamor de Pedro, irmãos, ali foi justo. Quando Pedro clamou ali, Senhor, salva-me, ele clamou com fé. Ele clamou pelo único que poderia salvá-lo. Aquela era uma situação sobre-humana, era uma situação sobrenatural, porque Deus não nos deu a natureza das aves para voar e flutuar sobre as águas, ou a natureza dos peixes para respirar debaixo d'água. Não. Então Pedro teve medo. Isso é natural do homem.
E no versículo 31 do nosso texto, diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Diz a parte B do versículo que Jesus interrogou a Pedro, o perguntando por que ele havia duvidado. E dirigiu-se a ele como homem de pequena fé. Muitas vezes, irmãos, é enfatizado nesse texto apenas a parte B do versículo. Quando Jesus chama Pedro de homem de pequena fé. E é usado como se Jesus tivesse única e exclusivamente criticando de forma inapelável a Pedro pela pequenez da sua fé, por ele ter afundado. E nós vamos ver mais à frente do que na verdade Jesus estava falando. E de repente, irmãos, é possível que algumas vezes nós mesmos tenhamos agido assim com algum irmão, colocando sobre ele algo que na verdade não estava no controle dele, impondo-lhe a culpa no seu sofrimento pela sua falta de fé. Ou seja, é como se quiséssemos tirar Deus do comando, Deus do controle. Não, olha, tudo depende da sua fé. Tenha fé e Deus vai fazer. Essa é a doutrina dos mercadores do Evangelho. Essa é a doutrina da prosperidade. É a teologia da prosperidade, que diz, olha, você pode encurralar Deus, basta você ter fé. Se você pedir com fé, se você usar o nome de Jesus, aí Deus não tem saída. Ele vai ter que fazer. Como se Deus não estivesse no comando. E quantas vezes até, irmãos, nós não agimos assim com nós mesmos. E exigimos de nós uma fé inabalável, aquela que é capaz de mover as montanhas, de mover as amoreiras, de secar as figueiras. E criamos um sentido de que não cremos o suficiente quando passamos por aflições, ou quando não recebemos determinadas bênçãos pelas quais nós estamos orando. Não, irmãos, não é assim. Muitas vezes, homens querem nos colocar nessa situação de fracos na fé por termos uma enfermidade, ou porque não somos ricos, ou porque não fomos bem-sucedidos em algum projeto, ou porque temos algum temor natural do ser humano. Os fariseus é que agiam assim. Eles imputavam fardos pesados sobre o povo, quando eles mesmos não conseguiam fazer aquilo que eles exigiam dos outros. Não foi isso que Jesus quis nos ensinar nesta passagem. Não é isso que Jesus nos ensina em toda a sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, olha o que o Senhor Jesus diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É claro que Deus exige de nós a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus não coloca dessa forma, como um fardo pesado. Ao contrário, Jesus, ele, ao invés de colocar fardos pesados sobre os nossos ombros, fardos que não podemos carregar, ele nos diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Temos que ler a parte A do versículo, que diz que Jesus ouviu o clamor de Pedro. Antes da parte B, tem a parte A,
E esta parte A, ela tem algo muito importante para que nós compreendamos todo o contexto deste versículo. Então, antes de exortar a Pedro sobre a sua fé, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha o que diz, verso 31, parte A. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Jesus o sustentou. Jesus não permitiu que ele afundasse. Note que Pedro não pediu socorro aos discípulos. E por que não? Era porque diante dele estava Deus, o Todo-Poderoso. E porque a sua fé estava sobre Jesus e não sobre homens. Observe que, mesmo Jesus alertando sobre a pequenez da fé do homem, porque Jesus estava ali não só falando com Pedro, mas ele estava falando também conosco, foi por isso que ele deixou isso registrado na sua palavra. Então, Jesus estava sim alertando sobre a pequenez da fé do homem, mas ele não rejeitou o pedido de Pedro, assim como não rejeita o nosso pedido. Assim como ele age conosco hoje. Deus sabe que somos frágeis e inseguros. Por isso, os apóstolos, veja, não foram discípulos, não foram as multidões que o seguiam. Os apóstolos pediram a Jesus que aumentasse a fé deles, conforme nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse grão de mostarda representa duas coisas, irmãos: o tamanho, a dimensão desta semente e também a pureza dela. A primeira coisa é quando Jesus comparou o reino dos céus. Mateus 13, de 31 a 32, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus aqui estava falando do grão de mostarda na sua dimensão, no seu tamanho. Ele estava falando do pequeno tamanho dessa semente que produz uma das árvores maiores do mundo, quando assemelhou-a ao reino de Deus, que é o maior entre todos os reinos. A segunda coisa é no texto de Lucas, que nós lemos há pouco, ali no capítulo 17, versículos 5 e 6, Jesus compara a fé como o grão de mostarda. Aqui, Jesus não está tratando, não está fazendo esta comparação em termos de tamanho e de dimensão. Aqui, Deus está falando sobre a qualidade desta semente, sobre a pureza desta semente. Por isso, ele faz a comparação da fé como o grão de mostarda, como diz o texto. Veja, quando alguém diz que você deve ser como seu pai e sua mãe, ele não está dizendo para você ter o mesmo tamanho deles, ter a mesma altura deles. Ele está falando aqui sobre os atributos morais, os atributos do caráter de seus pais. Assim, Jesus está falando aqui da pureza da semente da mostarda, deste atributo do grão de mostarda que não se mistura. A semente da mostarda, ela não é híbrida. Os judeus,
eles usavam muito a mostarda preta, que tem uma semente pura, que não permite enxertos, ou seja, ela não se mistura, né? Então, Jesus estava dizendo, quando faz essa comparação, né, que a fé seja como o grão de mostarda, que a fé não seja igual à dos homens naturais, igual à dos ímpios, né? Não misture a sua fé com a fé universal dos homens. A fé que Deus nos imputou é a fé salvífica. Esta fé não se mistura, ao contrário, ela nos separa. Esta fé salvífica é quem nos justifica. É por meio desta fé salvífica que nós somos santificados. E aí Deus diz, sede santos. E santos no grego quer dizer separado. Então, a nossa fé tem que ser separada, ela não pode ser misturada com uma fé sem qualidade. Escute isso. Jesus não criticou a fé de Pedro porque ele afundou. Jesus criticou a fé de Pedro porque ele duvidou que ele era Jesus. Percebe? O versículo 28 diz, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se, essa partícula indica dúvida, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Essa conjunção se, que expressa dúvida, é que foi o alvo da crítica de Jesus. E por isso Jesus disse, homem de pequena fé. E os versículos 32 e 33 do nosso texto diz, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Nos tempos de Noé, irmãos, os homens rejeitaram a salvação. Eles não creram na mensagem de Noé. E creram, mas só creram quando a porta da arca se fechou. Quando a porta da arca foi fechada, foi que eles compreenderam, foi que eles viram que tudo aquilo que Noé estava pregando era a verdade. E as águas inundaram tudo, matando a todos. Entre os homens naquela época, apenas a família de Noé creu. E por isso, somente a família de Noé entrou na arca e foi salvo. Hoje nós anunciamos a salvação pela graça. E muitos a têm rejeitado. A maioria dos homens a têm rejeitado. Não creem na mensagem do Evangelho. Não creem na palavra de Jesus. Mas isso vai acontecer somente até o dia em que a porta da graça vai se fechar. E apenas a família de Deus entrar pela porta estreita que conduz à salvação. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então somente os filhos, somente os que são da família de Deus, assim como na arca entrou apenas os da família de Noé, na porta estreita, na porta da graça, só entrarão os que fazem parte da família de Deus. Somente estes entrarão. E os que rejeitaram dirão tardiamente, como disse aquele centurião romano quando Jesus morreu. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, 54, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas já será tarde demais. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada.
nas Escrituras para nos orientar, para guiar os teus filhos, para ser luz no nosso caminho. Obrigado, Deus. Que o teu Espírito Santo, ele sempre esteja nos iluminando para o discernimento da palavra. E que nós estejamos sempre, meu Deus, em espírito de humildade, para receber as orientações do teu Santo Espírito. Para estarmos, Senhor, alinhados com os teus propósitos. Para estarmos, Senhor, alinhados com a tua vontade. E assim, Senhor, cumprirmos o nosso tempo aqui, nesta terra, até o dia em que o Senhor nos levará para a sua presença, ou que o Senhor venha para nos arrebatar. Nós te oramos, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Glória a Deus, aleluia e amém.